Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu a ele dessa seita e que, se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou, pelo menos, nenhum escrito deixou. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado, pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que, ademais, trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. 1. O ser humano é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia unida aos modelos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Ao encarnar, separa-se desses ideais e, ao recordar o passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de retornar a eles. Nada poderia expressar com mais clareza a distinção e a independência entre o princípio inteligente, a alma, e o princípio material, o corpo. Essa é também a doutrina da preexistência da alma, da vaga lembrança que ela conserva de um outro mundo para o qual aspira, de sua sobrevivência ao corpo físico, de sua saída do mundo espiritual para a vida terrestre e do seu retorno ao mesmo mundo espiritual após a morte. Trata-se, por fim, do germe da doutrina dos anjos decaídos, espíritos que se afastaram da perfeição
pela escolha do erro. 2. A alma se perde e se perturba quando usa o corpo como instrumento de conhecimento. Ela se confunde como se estivesse embriagada, porque se prende às coisas que, por sua própria natureza, estão sujeitas a mudanças. Por outro lado, quando contempla a própria essência, volta-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo de natureza semelhante, permanece ligada a isso enquanto puder. Nesse estado, cessam seus desvios, pois está conectada ao que é permanente. Esse estado da alma é chamado sabedoria. Assim, está enganado aquele que avalia as coisas a partir de uma visão materialista, limitada às aparências da vida terrestre. Para compreendê-las de forma justa, é necessário enxergá-las de um ponto de vista elevado, ou seja, espiritual. Quem realmente possui sabedoria precisa libertar a alma da influência do corpo para enxergar com os olhos do espírito. É esse o ensino do Espiritismo. 3. Enquanto estivermos ligados ao corpo físico e a alma mergulhada nessa condição de impureza, jamais alcançaremos plenamente o que buscamos: a verdade. O corpo nos impõe inúmeras necessidades e cuidados. Além disso, ele desperta desejos, apetites, medos, ilusões e pensamentos confusos, tornando impossível manter a razão estável, mesmo por um instante. Portanto, se não podemos conhecer com clareza qualquer coisa enquanto a alma está unida ao corpo, restam duas possibilidades: ou jamais conheceremos a verdade, ou somente a conheceremos após a morte. Uma vez livres da perturbação causada pelo corpo, poderemos, é de se esperar, dialogar com outros seres igualmente libertos e conhecer, por nós mesmos, a essência das coisas. Essa é a razão pela qual os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece algo a ser temido. Aí está a base da ideia de que as faculdades da alma ficam ofuscadas pelos órgãos corporais e que essas faculdades se expandem e se tornam mais lúcidas após a morte. No entanto, isso se aplica apenas às almas que já se depuraram. O mesmo não ocorre com aquelas que ainda estão impuras. 4. A alma que ainda não está purificada encontra-se oprimida nessa condição e é arrastada de volta ao mundo visível, por sentir medo do que é invisível e imaterial. Ela vagueia, então, segundo se diz, ao redor de sepulcros e túmulos, lugares onde, de fato, já se observaram aparições sombrias, que seriam as imagens dessas almas que deixaram o corpo sem se terem libertado completamente da matéria. Essas almas ainda conservam algo da aparência corporal, razão pela qual podem ser percebidas por olhos humanos. Não se trata das almas boas, mas sim das más, que são obrigadas a vagar por esses locais, onde experimentam o sofrimento resultante da vida que levaram. Continuam nesses lugares até que os desejos e vícios materiais que ainda carregam as empurrem para uma nova encarnação. Ao reencarnar, tendem a retomar os mesmos hábitos que cultivaram na vida anterior. Esse trecho expressa com clareza o princípio da reencarnação, bem como o estado das almas que ainda estão sob domínio da matéria, exatamente como o Espiritismo descreve nas evocações. Além disso, deixa claro que a reencarnação num corpo físico é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas ficam isentas de voltar à carne. Essa é também a posição espírita, com o acréscimo de que a alma que, durante sua existência no plano espiritual, toma boas resoluções e adquire novos conhecimentos, retorna à vida corporal com menos defeitos, mais virtudes e uma bagagem de ideias intuitivas maior que a da existência anterior. Assim, cada reencarnação
representa um progresso intelectual e moral. 5. Depois da morte, o gênio, daimon, ou espírito protetor, que nos acompanhou durante a vida, nos conduz a um local onde se reúnem todos os que devem ser encaminhados ao Hades para julgamento. As almas, após permanecerem no Hades pelo tempo necessário, retornam à vida corporal em múltiplos e longos intervalos. Esse é o princípio da existência dos anjos da guarda ou espíritos protetores, assim como da reencarnação sucessiva, com períodos variáveis de erraticidade entre uma vida e outra. 6. Os demônios ocupam o espaço entre o céu e a terra. São os intermediários que ligam o grande todo a si mesmo. Como a divindade nunca entra em contato direto com o homem, é por meio desses espíritos intermediários, chamados demônios, que os deuses mantêm comunicação com os homens, tanto durante o estado de vigília quanto durante o sono. A palavra daimon, da qual se originou o termo demônio, não era, na antiguidade, compreendida de maneira negativa, como ocorre nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malévolos, mas todos os espíritos em geral, entre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, os demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também ensina que os espíritos povoam o espaço, que Deus somente se comunica com os homens por meio dos espíritos puros, encarregados de transmitir-lhe a vontade, que os espíritos mantêm relações com os encarnados durante o estado de vigília e durante o sono. Substitua-se a palavra demônio pela palavra espírito, e se terá a doutrina espírita. Substitua-se por anjo, e se terá a doutrina cristã. 7. A preocupação constante do filósofo, tal como era compreendido por Sócrates e Platão, era a de cuidar o máximo possível da alma, menos em relação à vida presente, que dura apenas um instante, e mais tendo em vista a eternidade. Sendo a alma imortal, não será sensato viver com os olhos voltados para a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam exatamente a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, deve, após esta vida, passar para um mundo igualmente invisível e imaterial, assim como o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. É muito importante, no entanto, distinguir claramente a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus de ciência e pensamento, da alma ainda manchada por impurezas materiais, as quais impedem sua elevação ao divino e a retêm nos lugares de sua vivência terrena. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistiam na diversidade de condições resultantes de seu maior ou menor grau de pureza. Aquilo que ambos enunciavam por intuição, o Espiritismo confirma por meio de incontáveis exemplos que nos coloca à vista. 9. Se a morte fosse a destruição completa do ser humano, os maus ganhariam muito com ela, pois se veriam livres, de uma só vez, do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que adorna a alma, não com ornamentos exteriores, mas com as qualidades que lhe são próprias, esse sim pode aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. Isso equivale a dizer que o materialismo, ao proclamar o nada após a morte, suprime toda a responsabilidade moral futura, tornando-se, por consequência, um incentivo ao mal. Afinal, o mal teria tudo a ganhar com o nada. Somente aquele que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar, com serenidade,
o despertar na vida futura. Por meio de exemplos diários, o Espiritismo mostra quanto é penosa, para o espírito mau, a passagem desta para a outra vida, ou seja, a entrada na existência espiritual. 10. O corpo conserva com nitidez os sinais dos cuidados que recebeu e das agressões que sofreu. O mesmo se dá com a alma. Quando se encontra livre do corpo, ela retém, de forma evidente, os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe foram impressas por todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é chegar ao outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podeis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estivermos do outro lado. Dentre tantas opiniões contraditórias, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer uma injustiça do que cometê-la, e de que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer homens de bem, mas de sê-lo de fato. Coloque-os de Sócrates com seus discípulos na prisão. Eis aí mais um ponto essencial, confirmado hoje pela experiência: o de que a alma, ainda não purificada, conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que possuía na terra. Não é inteiramente cristã essa máxima: mais vale sofrer uma injustiça do que cometê-la? Jesus expressou o mesmo pensamento quando disse: se alguém te bater numa face, oferece-lhe também a outra. 11. Existem duas possibilidades: ou a morte é uma destruição absoluta, ou é uma passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de se extinguir, a morte será como uma dessas noites sem sonhos, das quais não guardamos nenhuma lembrança, nem consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, uma transição para o lugar onde os mortos se reúnem, que alegria será encontrar ali aqueles que conhecemos. O meu maior prazer seria observar de perto os habitantes dessa nova morada e distinguir, assim como aqui, os que são verdadeiramente justos daqueles que apenas aparentam ser. Mas agora é chegada a hora de nos separarmos, eu para a morte, vocês para a vida. Sócrates aos seus juízes. Segundo Sócrates, os que viveram na terra reencontram-se após a morte e se reconhecem. O Espiritismo mostra que as relações estabelecidas entre os seres continuam além da morte, de tal forma que esta não representa nenhuma interrupção nem o fim da vida, mas sim uma transformação, sem ruptura de continuidade. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo traria 500 anos depois, e os que agora são revelados pelo Espiritismo, não teriam se expressado de forma diferente. Não há nisso, contudo, nada de surpreendente se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos elevados as conhecem antes mesmo de encarnarem na Terra e para cá as trazem. É perfeitamente possível que Sócrates, Platão e outros grandes filósofos da antiguidade tenham sido posteriormente colaboradores diretos do Cristo em sua missão divina, escolhidos para isso justamente por estarem mais do que outros em condições de compreender suas sublimes lições. É igualmente plausível que atualmente eles façam parte da pleiade de espíritos encarregados de ensinar à humanidade essas mesmas verdades. 12. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que tenha sido o mal que nos causaram. Poucos, no entanto, aceitarão esse princípio, e os que dele discordarem não farão outra coisa
se não se devotarem uns aos outros ao desprezo mútuo. Não está aí o princípio da caridade, que ordena que não se retribua o mal com o mal e que se perdoe aos inimigos? 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser julgada por seus efeitos. Deve ser considerada má quando gera o mal e boa quando conduz ao bem. Essa máxima, pelos frutos é que se conhece a árvore, é repetida literalmente em várias passagens do Evangelho. 14. A riqueza representa um grande perigo. Todo aquele que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem o que realmente lhe pertence. Ama algo que, na verdade, lhe é mais alheio do que tudo o que possui. 15. As preces mais belas e os sacrifícios mais ricos agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria lamentável que os deuses prestassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se isso ocorresse, até os mais culpados poderiam conquistar o favor divino com simples presentes. Mas não é assim. Verdadeiramente justos e retos são apenas aqueles que, por suas palavras e ações, cumprem seus deveres tanto para com Deus quanto para com os homens. 16. Eu chamo de homem vicioso aquele amante vulgar que ama mais o corpo do que a alma. O amor está em toda parte na natureza, convidando-nos ao exercício da inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que reveste a natureza de seus esplendores. Ele se embeleza e se estabelece onde há flores e perfumes. É também o amor que proporciona paz aos homens, acalma os mares, silencia os ventos e adormece a dor. O amor, que deve unir os homens em fraternidade, é consequência direta da teoria platônica do amor universal, como lei da natureza. Ao afirmar que o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um espírito elevado que preside ao amor universal, Sócrates foi acusado de impiedade. 17. A virtude não pode ser ensinada. Ela é um dom de Deus concedido àqueles que a possuem. Essa ideia se aproxima bastante da doutrina cristã da graça. No entanto, se a virtude é um dom, um favor, por que não é concedida a todos? E, se é um dom gratuito, onde está o mérito daquele que a possui? O Espiritismo é mais claro. Ensina que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus próprios esforços ao longo de múltiplas existências, depurando-se progressivamente de suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede ao homem de boa vontade para que ele se liberte do mal e pratique o bem. 18. É da natureza humana perceber muito mais facilmente os defeitos alheios do que os próprios. Diz o Evangelho: vês o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que está no teu próprio. 19. Se os médicos fracassam tantas vezes no tratamento das doenças, é porque cuidam apenas do corpo, sem cuidar da alma. Ora, se o conjunto não estiver em equilíbrio, é impossível que uma parte esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre alma e corpo e demonstra que ambos reagem constantemente um sobre o outro. Ele abre, assim, um novo caminho para a ciência. Ao mostrar a verdadeira causa de certos distúrbios, o Espiritismo fornece os meios de combatê-los. Quando a ciência leva em conta a influência do elemento espiritual sobre o organismo, seus fracassos serão menos frequentes. 20. Desde a infância,
a maioria dos homens faz muito mais o mal do que o bem. Essa observação de Sócrates atinge uma questão grave: a predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da finalidade do planeta Terra, que é habitado por apenas uma pequena fração da humanidade universal. Somente o Espiritismo oferece resposta a essa questão, que será abordada nos capítulos 2, 3 e 4. 21. Sábio é aquele que não presume saber o que ignora. Isso se aplica àqueles que criticam aquilo que não conhecem, nem mesmo em seus fundamentos mais básicos. Platão complementa esse pensamento de Sócrates dizendo: procuremos primeiro torná-los, se possível, mais honestos em suas palavras. Se não forem, não nos preocupemos com eles e busquemos apenas a verdade. Esforcemo-nos por nos instruir, sem nos entregarmos à injúria. É dessa forma que os espíritas devem proceder com relação aos seus contraditores, sejam de boa ou de má fé. Se Platão vivesse hoje, encontraria o mundo quase como no seu tempo e poderia empregar exatamente a mesma linguagem. Sócrates, igualmente, se depararia com pessoas que zombariam de sua crença nos espíritos e o chamariam de louco, assim como fazem com seu discípulo Platão. Foi por professar tais princípios que Sócrates acabou ridicularizado, acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Isso comprova que, ao ferirem interesses estabelecidos e preconceitos arraigados, as grandes verdades novas jamais se firmam sem oposição, nem sem mártires.